Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, galera. E estamos de volta. E assim, conforme prometido, tá, pessoal? Eu fui dando uma lida ali no chat da galera tanto do portal do ProEnem quanto do pessoal do YouTube. E uma pergunta que me chamou a atenção para a gente iniciar essa aula é se esse conceito de medidas de dispersão, principalmente desvio padrão e variância, se ela tem a ver com o cálculo da estimativa de erro, de margem de erro, naquelas pesquisas eleitorais que são feitas por instituições de, podemos dizer assim, de estatística, né, que usa estatística. E não é necessariamente a margem de erro, tá? Então, assim, desvio padrão e margem de erro são métricas diferentes. Entretanto, para se calcular a margem de erro, eu uso o desvio padrão. Então, como é que eu calculo a margem de erro naqueles trecos lá de eleição? Ele calcula o desvio padrão. Esse desvio padrão ele é dividido pelo total de elementos, de termos, né? Então, aqui no meu problema, né? Aqui são 4 elementos, né? São 4 notas. Então, pegaria o desvio padrão dessas notas, dividiria pelo número de notas. Então, no caso, pegaria o desvio padrão, que é 3,81, dividiria por 4 e depois disso multiplicaria por um coeficiente estatístico chamado confiança. Que normalmente, eu vou dizer normalmente, essa confiança, ela normalmente é utilizada nesses espectros eleitorais com um coeficiente relativamente alto, de 95%. Então, você precisa de 3 elementos, né, como você pôde ver. Não só o desvio padrão, mas como o número total de elementos. E esse índice chamado de confiança, que é um índice que vai muito, muito, muito além da estatística descritiva que é trabalhada no Enem. Tá ok? Então, não é a mesma coisa, mas se utiliza desvio padrão para se encontrar a margem de erro. Tá certo? E para terminar, o que é então o desvio padrão? O desvio padrão, ou uma medida de dispersão, seja ela qualquer uma das 4, ela tem a pretensão de te oferecer, tecnicamente, o grau de distanciamento que os dados estão do termo central, no caso da média. Tá ok? E para o estatístico, para a ciência estatística, quanto maior esse distanciamento for, menos representativa essa média será dessa sequência. Menos confiável ela vai ser em relação
a esse rol de dados enquanto representação desse rol. Porque o que é a média? A média, ela é um elemento... Come on, let's turn up the heat. No need for talk. Let's do this. Round 1. Fight. Hadouken! 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 Quanto mais o seu negócio cresce, Jesus, kid, eu não estou falando do seu baseball bat, mas sim do seu business. Quanto mais o seu negócio cresce, mais as taxas caem. É só baixar o app da Infinity Pay, clicar em vender no tab, digitar o valor, escolher o número de parcelas, aproximar o cartão e boom! That's it! Prontinho, disponível para CPF e CNPJ, tem para Android e iPhone e o dinheiro cai na hora. Aesthetic! Não é fake, é Infinity Pay. Eu só tenho 3 minutos para resolver uma questão. E essas fórmulas, elas até são razoavelmente fáceis de entender, mas elas vão gerar uma conta. E essa conta, de repente, ela não cabe em 3 minutos. Né? Então, por conta disso, o Enem, ele usa ou ele cobra essa habilidade técnica das medidas de dispersão em um contexto mais conceitual. Ele não vai te obrigar, né? Ele não vai apresentar exercícios que vão te oferecer, né? Vão te obrigar a fazer contas de variância, contas de desvio padrão. Não, eles vão te oferecer os dados já prontos, então ele já te oferece o desvio padrão, ele já te oferece a variância, e aí em cima disso você vai tirar a sua conclusão. Ah, sempre vai ser assim? Então, teve uma questão em 2019 que não foi isso que não foi essa brincadeira que eu falei. Realmente, essa questão de 2019, de fato, ela cobrou a fórmula da variância, a fórmula do desvio padrão, para que você conseguisse responder o problema. Então, essa questão, por exemplo, por mais que você no futuro se sinta seguro de fazer e saiba fazer, eu já te digo de antemão, não é um exercício para você fazer numa primeira leitura. Né? Você, na sua estratégia de execução da prova do Enem, não é um exercício de primeira leitura. De repente você faz numa primeira leitura as mais imediatas, as mais rápidas de serem executadas. Depois, numa segunda leitura, questões que demoram um pouquinho mais. Eu diria que essa questão ela se enquadraria mais ou menos naquelas questões de função quadrática ou de logaritmo que vão te exigir um tempo maior para execução, né, para resolução. Né? De repente aí, segunda, mais para terceira leitura até. Tá ok? Vamos ver como é que essa questão ela se apresenta para a gente. Então, ela afirma que um fiscal de certa empresa de ônibus, ela registra o tempo em minutos que um motorista novato gasta para completar certo percurso. No quadro 1, figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso durante 7 vezes. O quadro 2 já apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo segundo o valor do desvio padrão. Com base nessas informações apresentadas nos quadros, a variabilidade do tempo é considerada extremamente baixa, moderada, alta ou extremamente alta. E esses termos, essas classificações estão diretamente relacionadas com o cálculo do desvio padrão, tá vendo?
Então, o que ele está dizendo, né? Ele está dizendo o seguinte, bom, você vai fazer a média e você vai calcular o grau de dispersão desses dados em relação à média. Porque esse grau de dispersão configura o quê? A inexperiência do piloto, do motorista desse ônibus, em que tem dia que ele consegue alcançar um tempo adequado e tem vezes que, pela experiência dele, esse tempo é muito alto. Então, essa oscilação, esse distanciamento de uma média, de um padrão, de uma regularidade, vai medir o grau de inexperiência desse piloto, desse motorista. Tá certo? Então, na prática agora, o que eu tenho que fazer na prática? Você vai ter que percorrer tudo que eu fiz na primeira aula. Eu vou ter que calcular média, variância e desvio padrão. E depois disso, com o desvio padrão calculado, eu vou assinalar qual tipo de variabilidade baseada nesse desvio padrão. Basicamente é isso. Gente, essa é uma questão fora da curva. Normalmente não é, repito, normalmente não é assim que é cobrado medidas de dispersão numa prova do Enem. Então, vou mostrar primeiro o exercício fora do padrão que é cobrado. Depois a gente parte para uma coisa mais simples. Você vai ver que é uma coisa conceitualmente mais fácil, que vai gerar até a possibilidade de a gente resolver numa primeira leitura. Tá? Então, vamos lá, vamos devagarzinho. Eu vou apagar aqui esse quadro. E a gente naturalmente vai fazendo a questão. Então vamos lá, enquanto eu estou apagando o quadro, vou repetir a estratégia que eu vou utilizar. Primeiro, vou calcular a média dos 7 dados. Vou calcular a média dos 7 tempos. Depois de fazer isso, eu vou calcular a variância desses caras. E finalmente, eu vou calcular o desvio padrão. Beleza? Bom, então, é a questão de número 1. Questão de número 1. É uma questão do Enem. De 2019. E para eu fazer essa questão, eu vou até tentar empatizar com um espaço que a própria prova do Enem, ela te limita, né? Um espaço relativamente curto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma tabelinha, aonde essa tabela, na minha primeira coluna, eu vou escrever o tempo. Então, o tempo aqui é 48. 54. Eu vou botar na ordem que está. 50. 46. 44. 52. 49. É isso. Muito bem. Bom, aqui eu vou fazer o somatório, tá? Para você que esqueceu o que significa esse símbolo aqui esquisito, é o somatório, né? Então eu vou somar todos os elementos aqui. Então, deixa eu ver, 48 com 52 é 100. Aqui eu tenho 80, 90, então são 190. 190, 240.
240, 294. 294 com 49. 343, né? Eu acho que é isso. Então tem aqui 343. Eu preciso calcular a média. Então, se eu pegar para calcular a média, o que eu faço? Eu somo todo e eu encontrei 49. Né? Eu encontrei 49. Então, essa é a média. Bom, próxima etapa, depois de encontrar a média, é encontrar a variância. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou pegar uma segunda coluna, vou pegar o termo, vou subtrair da média e vou elevar ao quadrado. Tá certo? Então, vamos ver se você entendeu. A média é 49, né? Então, 48 menos 49 dá menos 1. Que quando eu elevo ao quadrado dá 1. Correto? Aqui eu optei, não precisava fazer isso, mas eu optei por ser um pouquinho mais didático ali, mastiguei mais ou menos o cálculo. Vou para o 54. 54 menos 49 é 5. Então, 5 ao quadrado, 25. 50 menos 49, 1 ao quadrado, dá 1. 46 menos 49 dá menos 3 ao quadrado, 9. 44 menos 49 dá menos 5 ao quadrado, 25. 52 menos 49, 3 ao quadrado. Nove. 49 menos 49, 0 ao quadrado, 0. Então, a minha variância vai ser a soma desses termos. Então, 1 mais 1 mais 25 mais 1 mais 9 mais 25. 1, 2, 3, 4, 5. 3 e 2, 5. Mais 9. Mais 0, né? Mais 0 dividido por 7. Então, isso aqui vai ser 25 com 25, 50, 60, 70. 70 dividido por 7, resultado é 10. Então, a variância é 10. A média é 49, a variância é 10. Bom, a variância é 10, então o desvio padrão é a raiz quadrada dessa variância. E aí eu não sei, né? Agora a gente é uma coisa muito pessoal. Eu não sei se você já memorizou, ninguém é obrigado a memorizar, tá, pessoal? Estou perguntando porque esse raiz de 10 aparece muito na física, né? Então, a princípio, a raiz quadrada de 10 é um número próximo
de 3,16. Mas a gente sabe que, tecnicamente, o número 10, vou botar aqui como lembrando, né? Lembrando que o número 10, ele está entre dois números que a matemática chama de quadrados perfeitos. Os dois quadrados perfeitos mais próximos do 10... Bom, 11 não é um quadrado perfeito, 12, 13, 14, 15, 16. 16 é um quadrado perfeito, porque a raiz quadrada de 16 é 4. E antes dele é o 9, né? Então, se isso é verdade, a raiz quadrada do 10 está entre o 3 e o 4. Ele é um número maior que 3 e, ao mesmo tempo, é um número menor que 4. Correto? E, obviamente, que agora chegou a hora da gente tomar a nossa decisão. Né? Agora é a hora da gente tomar a nossa decisão, porque o que acontece? Nesse exato momento, a gente tem já o nosso desvio padrão. A gente já encontrou o nosso desvio padrão. O nosso desvio padrão é um número aproximadamente 3,16, que não necessariamente, né, precisava ser conhecido. É um número entre 3 e 4. Vamos utilizar esse dado aqui. É um número entre 3 e 4. Pronto, é um número entre 3 e 4. Vamos agora para as opções que lá estão. Então, dando uma olhadinha nas opções, nosso desvio padrão está entre 3 e 4. É um número maior que 3 e menor que 4. Não pode ser extremamente baixa. Concorda comigo? É um número maior que 3. Não é um número entre 0 e 2. Né? Mas é um número que está aqui, ó. É um número maior que 3, obviamente é um número maior que 2, e é menor que 4. Então está aqui dentro, ó. Correto? Ele é um número menor que 4, se é menor que 4 não está aqui. É um número menor que 4, se é menor que 4 não está aqui, também não está aqui. Só pode estar aqui, correto? Por isso que o gabarito é baixa. Percebeu? Essa, do ponto de vista de cálculo, foi a única questão, pesquisando, recente, que caiu esse nível de exigência, de variância e de desvio padrão. A partir daí, o que a gente enxergou é esse conceito que vai aparecer agora na sua telinha. Tá? Então, peraí. Antes de eu mostrar o próximo slide, você do YouTube e você do portal do ProEnem, entendeu essa questão? Para a gente poder virar a página e falar das medidas de dispersão enquanto elemento conceitual. Você entendeu esse processo aí? Vocês entenderam? Me diz aí, me diz um sim aí ou um não nos chats para eu poder continuar. Sim? Beleza. Beleza. Ok. Então vamos dar continuidade. Bom, aqui a ideia agora é a gente ir para uma pegada mais conceitual, né? Que é o que mais cai, tá? Sendo bastante transparente, é o que mais se cobra. Então, o que mais se cobra, Glaucio? É a relação entre a regularidade de dados, a homogeneidade de dados, a pequena dispersão de dados e o desvio padrão. Quanto menor for o desvio padrão, maior será a regularidade. O que para a estatística significa regularidade? Significa o baixo distanciamento
que os dados têm em relação ao termo central, em relação à média. Então, chamar um rol de dados de um rol de dados regular é garantir um mínimo distanciamento desses dados para com a média. Então, isso gera uma maior regularidade. Então, essa palavra regularidade, homogeneidade, são palavras-chave, são quase que gatilhos mentais para você se ligar e pensar em desvio padrão. Porque o Enem vai te cobrar essa relação. O que o Enem vai fazer? O Enem vai te oferecer, preste atenção nessa questão, ela é antiga, tá? Vou ser sincero, ela é bem antiga. Entretanto, ela é o puro suco da questão do Enem que trabalha com essa pegada. Ele vai te dar uma tabela e vai te encher de informação. Vai encher você de informação. Vai te oferecer os valores brutos, vai te oferecer a média, vai te oferecer a mediana. E nessa quantidade, nesse caos de informações, ele vai te oferecer o desvio padrão. Beleza? Então, observa a questão. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Beleza. Observo na tabela que tanto Marco quanto Paulo, eles conseguiram atingir a tal meta. De fato, é superior a 14. Em caso de empate na média, que foi o que aconteceu, empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. Então, observa que ele deu aqui, ó, aqui está o gatilho mental, pontuação mais regular. O que significa a pontuação mais regular? O Marco, ele fez 3 provas, matemática, português e conhecimentos gerais. Já Paulo, né, fez as mesmas 3 provas, matemática, português e conhecimentos gerais. Observa que Marco teve suas notas muito próximas da média, um distanciamento pequeno. Ok? Já Paulo teve um distanciamento muito maior. Suas notas são muito mais dispersas, são muito mais espaçadas quando comparada com a média 15. Então, essas 3 notas do Paulo são muito menos regulares do que as notas de Marco. Marco é muito mais regular que Paulo. O muito mais fica por minha conta. É só para enfatizar que um é mais regular do que o outro. Pô, mas eu não sou obrigado a fazer essa análise, eu preciso ser mais prático, eu preciso ser mais objetivo. Quem é que vai me oferecer esse indicador mais objetivo, mais claro, mais assertivo, mais rápido? O desvio padrão. Observa o desvio padrão do Paulo. Observa o desvio padrão do Marco. Então, essa última coluna te assegura o que você acabou de analisar. Que Marco, as notas de Marco são mais regulares do que a nota de Paulo. Só que não para por aí. Olha o que o Enem fez na questão. Ele dividiu a resposta entre Marco e Paulo, só que ele utiliza outros dados, outras informações, não é que seja para te confundir, Enem não tem pegadinha, mas é para analisar se você entendeu por que Marco de fato é mais regular do que Paulo. Não é por conta da média e não é por conta da mediana, não é porque são iguais, não, é porque Marco obteve um desvio padrão menor. Marco obteve um desvio padrão menor. Então, ele é mais regular. Simples assim. Na prática, quando você estiver
prática nesse assunto, você vai simplesmente olhar o desvio padrão, vai procurar saber se ele quer a maior regularidade, a pontuação mais regular, maior regularidade. O que eu tenho que fazer? Buscar o menor desvio padrão. Está aqui. Então a resposta é marco. Pronto. Ah, é marco então. Ih, mas tem 2 marcos, mas o marco correto é o que tem o menor desvio padrão. Marquei e acabou. Esse é o tempo de execução. 1 minuto, 1 minuto e meio. Nesse caso, questões de desvio padrão, nesse contexto, nesse bojo, você tem que fazer na primeira leitura. Porque ele só te cobra isso. Leu, assinalou o menor desvio padrão, correlacionou com o que você quer, matou a questão. Tá certo? É isso. Questãozinha de número 3. Questão antiga também. Mas que fala do mesmo. Fala do mesmo. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram, portanto, 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o atleta menos regular quanto aos pesos. Mais uma vez, observa que a estratégia do Enem, ela é descaradamente a mesma. Ele monta uma tabela com uma série de informações e tudo que você tem que fazer é analisar a coluna correta, que é a coluna do desvio padrão. Não é necessariamente a última coluna, né, como aconteceu na questão anterior. É a coluna que tem o desvio padrão, que coincidentemente, nas 2 questões que eu te apresentei, foram a última coluna. Então, desvio padrão, vamos ver aqui. Ele quer o atleta mais regular com o atleta menos regular. O mais regular é que te oferece o menor desvio padrão. O menor desvio padrão está aqui, ó. Esse é o mais regular. E o menos regular é aquele que vai te oferecer o maior desvio padrão. O maior desvio padrão é o menos regular. Está logo aqui, ó. É o segundo com o terceiro. Se eu não estiver errado, segundo com o terceiro. Percebeu? É uma coisa assim, uma vez que você entende, a coisa fica relativamente simples. Relativamente simples. Belezinha? Ok? Então, faz a questão, faz a questão com calma, claro, mas se você perceber que a questão, ela trata única e exclusivamente de correlacionar desvio padrão e regularidade, galera, observou a coluna do desvio padrão e já responde. Beleza? Ok? Bom, vamos lá, pessoal. O que acontece, e assim, isso é só uma aposta do seu professor, tá? Quando a gente estava na aula passada, na aula de 15 minutos até, 15 minutos não, né? Já um tempinho, né? Na aula passada, quando a gente fez a análise do desvio padrão das 3 turmas, A, B e C, todas as turmas estavam sendo medidas, aferidas, naturalmente por uma mesma, por uma mesma unidade, que era a nota da prova. Então você tinha a nota 1, a nota 2, a nota 3, a nota 4. Todas as 3 turmas estavam sendo aferidas, estavam sendo analisadas por uma mesma avaliação. Agora, quando isso não acontecer, ou seja, quando eu tiver 3 turmas, preste atenção no que eu vou falar, aonde uma turma está sendo analisado as notas
dessas provas. Numa outra coluna, numa outra turma, a turma B está analisando a sua altura, a altura dos alunos. Olha que Alergias? Chegou Coristina Decongest com forte poder descongestionante. loucura. Eles não podem ser comparados entre si. E por que não? Eu não posso agora dizer que a turma A é mais ou menos dispersa que a turma B, porque o seu desvio padrão é maior ou menor que o outro. Eu não consigo mais fazer essa comparação por uma questão muito óbvia. Eu estou comparando nota com altura e massa. Não consigo mais fazer essa comparação de uma maneira direta. Então, quando isso acontecer, nunca aconteceu no Enem. Nunca aconteceu no Enem. Mas caso isso venha a acontecer, é só uma aposta do seu velhinho. Você não utiliza mais o desvio padrão, você utiliza o que a gente chama de coeficiente de variação, que é algo nada mais, nada menos do que a divisão, a razão, o quociente, o resultado da divisão. Dessa letrinha esquisita aqui, que a gente chama de desvio padrão, é o símbolo do desvio padrão, dividido pela média. Então, eu não fui obrigado, vamos lá, vamos voltar no exemplo da aula passada. Eu não fui obrigado a calcular a média das notas, eu não fui obrigado a calcular a variância das notas, o desvio padrão das notas, eu continuo fazendo as mesmas coisas. Mas caso eu queira comparar rol de dados cujas variáveis, as grandezas, são totalmente diferentes uma das outras, para eu ainda assim poder comparar, eu não uso mais o desvio padrão. Eu pego o desvio padrão e divido pela sua média. Tudo bem? Isso, repito, tá, pessoal? Isso é só uma aposta. Acho, inclusive, se o dia que acontecer isso, seja esse ano, seja em qualquer outro ano, eu acho que essa vai ser uma questão que vai pegar todo mundo de surpresa. Acho que é uma questão que se tornará difícil. Bem difícil. Mas é importante que você tenha isso na manga. Estou te oferecendo aqui, tem muitos alunos que já conhecem essa matéria, estão procurando alguma coisa diferente, alguma coisa que ainda não conhecia. De repente, isso pode te saciar, né? Saciar essa sua curiosidade. Tá ok? Mas assim, eu até montei um exercício, né? Só que os números não são muito agradáveis para o tempo que eu tenho aqui, que é curto. Então, só para você saber, né? Aqui você tem uma pesquisa envolvendo 4 variáveis: peso, altura, idade e circunferência abdominal. Ele te ofereceu uma série de informações, mas ele quer saber qual a variável apresenta um comportamento mais homogêneo, ou seja, mais regular, ou seja, mais que apresentaria uma regularidade maior. Não pode ser o desvio padrão, né? Eu não posso simplesmente observar a última coluna, que é do desvio padrão, ver qual é o menor, por exemplo, aqui, idade, e tascar a idade como sendo mais regular. Não, eu teria que pegar o desvio padrão e dividir pela média. Então, teria que pegar o 3,8, dividir por 57,3, 19,1 dividido por 137,6, 1,3 divididos por 15,5, 11,9 dividido por 102,5, e após fazer esse cálculo, aí sim eu iria descobrir qual é o mais homogêneo. Tá ok? Gerando aí, como sendo o gabarito correto, a questão letra A. Então presta atenção, tá, pessoal? Observa, não custa nada eu fazer uma mínima comparação entre o exercício que a gente fez do Enem, né? Aonde todo mundo foi medido
pela sua massa. A construção dos dados foram todos baseados numa mesma grandeza. Qual grandeza? Massa. Está todo mundo medido em quilo. Aqui nesse caso, aqui nessa situação, o desvio padrão vai ser o elemento de regularidade. Quanto menor o desvio padrão, maior a regularidade. Lá naquela questão, não foram todas as variáveis medidas por uma mesma grandeza. São grandezas diferentes: peso, altura, idade e circunferência abdominal. Aqui nessa situação, eu não vou utilizar somente o desvio padrão. Eu vou usar o resultado da divisão da primeira coluna da última coluna com a primeira coluna, gerando um novo valor, uma nova métrica. Ok? E aí a resposta fica aí. Essa questão eu vou deixar para uma próxima, tá, meu diretor? Porque a conta aqui vai ficar abissal, vai ficar enorme, tá certo? Mas eu acho que eu consegui dar o meu recado, eu acho que eu consegui fechar o que eu queria. Né? Na aula de hoje eu queria deixar bem claro o que é uma medida de dispersão, qual é a função das medidas de dispersão, qual é a função da variância e do desvio padrão e como o desvio padrão ele cai nas provas do Enem. Alguém aqui de print time, galera? Alguém aqui de print time? Alguém aí de print time? Pronto. Ok? Valeu, galera. A gente vai se encontrar. Agora a gente vai entrar, né, num novo ciclo, né? A partir da semana que vem a gente entra num novo ciclo. E eu desejo que esse finalzinho aí, essa reta final, né, verdadeiramente reta final, seja repleta de muita riqueza de conhecimento, de muitas dúvidas sendo sanadas e muito acolhimento. Esse é o momento onde a gente precisa realmente de acolhimento, de ambas as partes. Né? Tá todo mundo muito ansioso, tá todo mundo muito cansado intelectualmente e emocionalmente, então tá na hora de um ajudar o outro para que essa reta final seja uma reta final de vitória. Lembra, né? O seu sucesso é o nosso sucesso. Um forte abraço, valeu! Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.